Crimes eleitorais é um dos assuntos do terceiro pacto institucional promovido pela AMM nos próximos dias 29 e 30 de maio. E é sobre este assunto que a AMM TV fala agora. Conosco hoje o promotor de justiça e coordenador de apoio eleitoral do Ministério Público, Edson Rezende de Castro. Seja muito bem-vindo, promotor. Muito obrigado, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês. A sua palestra no Pacto Institucional vai falar sobre crimes eleitorais. O senhor vai abordar o quê? O que são crimes eleitorais? Como agir? Qual vai ser a abordagem da palestra? Olha, nós temos uma série de preocupações durante o processo eleitoral e nós poderíamos destacar alguns crimes que são de maior importância, de maior recorrência, né, de maior prática nas eleições. Por exemplo, a compra de votos, né? A compra de votos ainda é, lamentavelmente, uma conduta muito recorrente. Muitos candidatos ainda se valem da compra de votos, que nós podemos dizer, em síntese, ser toda doação, promessa, entrega de bens de qualquer natureza, dinheiro, a cesta básica, o pagamento das contas de luz, o material de construção, enfim, uma série de coisas que o candidato ou o seu cabo eleitoral, enfim, qualquer pessoa por ele, oferece ou doa ao eleitor para que o eleitor vote naquele candidato ou até mesmo para que o eleitor deixe de votar em alguém, né? Então, esse negócio realizado entre o candidato, o apoiador e o eleitor caracteriza o que nós chamamos de compra de votos, retira do eleitor, né, aquela liberdade para ele escolher os candidatos segundo os seus projetos e as suas ideias, substitui o projeto pela vantagem pessoal, né? Isso é um crime eleitoral? Isso é um crime eleitoral e nós consideramos dos mais graves. O que mais pode ser considerado, caracterizado crime eleitoral, além da compra de voto? Todo o uso da máquina administrativa também é crime eleitoral e também nos preocupa bastante, né? Há na história mesmo das eleições no Brasil uma tendência muito grande daquele que está à frente da administração, o servidor público em geral, o agente político, de ele se valer da autoridade que tem, do cargo que tem e das facilidades que esse cargo lhe proporciona para influenciar o eleitorado, né? O administrador, o prefeito, por exemplo, ou um secretário, enfim, um servidor, tendo nas suas mãos toda a estrutura da administração, às vezes, por exemplo, empresta coisas da administração, um veículo, um imóvel, uma estrutura de palanque para um comício, empresta isso para um candidato, o candidato da sua preferência, para que ele possa então realizar a sua campanha eleitoral. Nós temos o quê? Nós temos a utilização de bens da administração pública em prol de um ou outro candidato, né? Isso é crime eleitoral. E isso também é crime eleitoral. Ocorre ainda casos do candidato cometer um crime eleitoral e não ter a consciência de que aquilo é um crime eleitoral por falta de informação? Olha, a gente é um fato, né? Quando a gente conversa com candidatos em geral, e eu tenho o costume de realizar reuniões com os candidatos logo no iniciozinho da campanha, para exatamente dizer o que pode e o que não pode ser feito durante a campanha, a gente percebe que muitos deles não sabem de fato o que pode e o que não pode ser feito. Essa coisa da administração pública, por exemplo, muita gente não sabe o limite entre o que é público e aquilo que é privado. Entre os atos dele como vereador, como prefeito em campanha de reeleição e os seus atos como candidato, que ele tem que saber distinguir essas duas figuras que ele encarna ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ele é prefeito, está gerindo o município, está administrando o município e deve fazê-lo e deve continuar. E, de outro lado, ele é candidato à reeleição. Ele tem que saber distinguir essas duas figuras. E, né? Além disso, um agente público. E um agente público, né? Que tem toda a administração nas suas mãos. Então, nós temos aí uma série de condutas, eu só falei de ceder bens, mas nós temos os próprios servidores. Quantas vezes nós encontramos servidores públicos deslocados do seu local de trabalho e colocados a serviço de uma determinada candidatura, cumprindo o seu horário de trabalho não na repartição, mas sim lá no comitê eleitoral
do determinado candidato. Quantas vezes nós identificamos o administrador público incrementando, por exemplo, a publicidade institucional no ano de eleição, exatamente para que ele possa aparecer mais diante do eleitorado como sendo um administrador eficiente, né? E esse incremento da publicidade institucional, gastando no ano de eleição mais do que ele gastou nos anos anteriores, né, também é caracterizado como o uso da máquina administrativa em prol da sua campanha, também crime eleitoral. Uma conduta vedada. Uma conduta vedada. Onde, às vezes, como o senhor mesmo diz, às vezes a falta de conhecimentos leva a cometer crimes eleitorais porque eles não tinham a noção do que é proibido nesse período. Onde os candidatos que tiverem dúvidas ou que já tenham dúvidas a respeito disso devem buscar informações, porque a gente nota que muitos ficam um pouco perdidos sem saber onde buscar informação a respeito disso. Uhum. Basicamente, eu costumo dizer para os candidatos que entrar numa campanha eleitoral sem uma assessoria, né, e eu costumo dizer que 2 assessores são fundamentais, um advogado para dar essa assessoria aí, e um contador para administrar os seus recursos de campanha, porque ao final tem que prestar contas à Justiça Eleitoral e essa administração contábil, financeira não é fácil, né? Então, primeiramente o candidato tem que contar o partido dele, tem que disponibilizar um assessor jurídico para auxiliar, né? Mas a maioria das situações ele consegue verificar até na própria lei mesmo, né? A lei não é de difícil compreensão nesse aspecto, né? Nós estamos falando aqui de 2 coisas, estamos falando de compra de votos e de uso da máquina administrativa. Na própria lei das eleições, que é a nossa lei 9.504 de 97, 2 artigos auxiliam bem os candidatos a se conduzir, né? Que é o artigo 41A, que trata da compra de votos, e o artigo 73, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos. Uma leitura rápida já dá para compreender razoavelmente o que está proibido. E uma ação que nós conversávamos e que o Ministério Público está tendo são as reuniões itinerantes com os juízes eleitorais e promotores para levar também a orientação do esclarecimento sobre a ação deles nas eleições, para auxiliar os candidatos. Como que é essa ação do Ministério nessas reuniões itinerantes? Olha, na verdade, em todo ano de eleição, nós fazemos a preparação, né, dos promotores, e o Tribunal Regional Eleitoral faz a preparação dos juízes para enfrentar as eleições, né, para administrar e realizar as eleições, né. Esse ano nós tivemos um curso de capacitação de promotores, juízes e chefes de cartório eleitoral feito em conjunto durante o mês de março. Então, durante o mês de março, todos os juízes, promotores e chefes de cartório vieram a Belo Horizonte em 11 turmas separadas para fazermos o treinamento conjunto para as eleições. Nesse treinamento, nós salientamos inclusive a conveniência, a utilidade de promotores, juízes e cartórios eleitorais trabalharem em conjunto para unir forças e cooperarem-se, né, reciprocamente, para um melhor resultado nas eleições. Isso é inédito, né? Nós sempre tivemos treinamentos separados, agora dessa vez nós tivemos um treinamento conjunto que foi algo que deu um resultado muito interessante. Para trabalhar em sintonia? Para trabalhar em sintonia, né? Para trabalhar em sintonia, evitar os pontos de conflito, porque isso não contribui em nada para a sociedade, muito pelo contrário, né? Então foi bastante interessante. E agora nós estamos realizando seminários regionais, né? Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora, Belo Horizonte, cidades polo, também chamando novamente juízes e promotores, que são palestras temáticas, né? Envolvendo os temas de maior relevância no processo eleitoral, como esses que nós falamos. Enfrentamos a questão da ficha limpa, né? Levando a juízes e promotores mais conhecimento, mais reflexão, mais doutrina a respeito das inúmeras hipóteses agora trazidas pela lei da ficha limpa como impedimento para as candidaturas, né? Tratando de compra de votos, tratando de uso da máquina administrativa, enfim, é a capacitação técnica e intelectual daqueles que vão fazer as eleições, né? Que são os juízes e os promotores.
E no caso dos candidatos, promotor, não só dos candidatos, mas da população, como eles devem ver o Ministério Público nesse, principalmente, eu digo que nós estamos tratando de período eleitoral, principalmente nesse período eleitoral? Seria de um orientador, seria de um fiscalizador? Qual a imagem, não só os candidatos, que também acabam sendo eleitores, devem ter do Ministério Público? Olha, a imagem que nós queremos que todos, né, tenham do Ministério Público é de uma instituição que pertence à sociedade, né? O Ministério Público é uma instituição da sociedade que quer caminhar de braços dados com a sociedade para realizar uma eleição limpa, eleição com lisura, que possa entregar para a sociedade o resultado que ela deseja, né? Que a sociedade deseja. A sociedade deseja escolher os melhores candidatos, os candidatos mais bem preparados, os candidatos agora ficha limpa, porque foi a própria sociedade que construiu a lei da ficha limpa, né? E o Ministério Público, então, está ao lado dessa população, querendo trabalhar em conjunto. E, para isso, é muito importante a orientação. Uma postura que nós escolhemos já há muito tempo é exatamente a prevenção, né? Nós preferimos muito trabalhar orientando os candidatos e a população em geral sobre aquilo que pode e o que não pode ser feito durante as campanhas eleitorais, exatamente na crença de que as pessoas, uma vez orientadas, elas tendem a seguir a orientação, tendem a fazer aquilo que a lei quer que seja feito e que não cometam crimes, não cometam irregularidades, e isso é bom para todo mundo. É bom para a própria pessoa, porque evita cometer crimes e ser punido, e é bom para a sociedade, porque as eleições, uma vez realizadas assim com lisura, são eleições que se confirmam. Não há necessidade depois de anulação de eleição, realização de outra eleição. Nós sabemos quanto que isso causa de frustração para uma sociedade, para um município, eleger as pessoas e depois ver a Justiça Eleitoral anulando aquela eleição por causa de fraudes e outra eleição ter que ser feita. Então há uma frustração, a sociedade fica frustrada até com a própria democracia, começa a questionar a sua democracia, né? Por falar em democracia, a população, a própria população também tem papel fundamental nisso, né? Com certeza. O papel de não se deixar comprar, não se deixar levar pela manipulação do voto, podemos dizer assim. Sim, na visão do Ministério, e aí é uma orientação que a gente pede. Qual deve ser o papel da população nesse sentido, promotor? Olha, você tocou num assunto de fundamental importância, né? Eu costumo dizer e repito isso sempre, as eleições não são um patrimônio do promotor, um patrimônio do juiz. Quem faz a eleição é o cidadão, né? A eleição é do cidadão. Então o cidadão, mais do que nunca, deve trazer para si a responsabilidade, deve assumir a responsabilidade pelo processo eleitoral, porque a democracia é uma conquista nossa, né? Talvez nós aqui, né, eu, você e uma boa parte das pessoas que estão nos assistindo, não tenham lutado com as próprias mãos para a redemocratização do país, mas muita gente lutou, né? Agora mesmo nós estamos vendo aí a questão da Comissão da Verdade, muita gente morreu, muita gente desapareceu, muita gente foi torturada, buscando a democracia. A democracia é um patrimônio nosso, né? E que nós renovamos a cada eleição com o voto. Daí que nós temos que assumir, o eleitor tem esse papel importante, assumir a responsabilidade do voto, saber que nós só construímos democracia a partir do instante em que nós nos representarmos melhor, né, nos governos, no poder executivo, no poder legislativo. E como é que a gente se representa melhor? Investigando o passado de cada um dos candidatos, interagindo, né? Mais, se preocupando mais. Se preocupando com a eleição. Porque Plano a gente... de governo é uma coisa que a gente vê que não é muito... Ele pode ser disseminado, mas a gente vê que não tem muita... Ele tem a aceitação do público, mas não é algo em que as pessoas ainda se preocupam muito. Na verdade, nós percebemos, por exemplo, que a população tem uma dificuldade muito grande de sentar na frente da TV para assistir o programa eleitoral. Uma certa preguiça ainda. Um programa eleitoral. Tá certo que os programas, em regra, não são muito atraentes, né? Mas o eleitor tinha que ouvir o rádio, assistir a TV no horário eleitoral, cobrar do candidato, né? Quando o candidato diz lá que vai trabalhar pela saúde, educação e segurança,
né? O eleitor dizer para ele, muito bem, mas o que fazer pela saúde? Quais são as suas propostas concretas? Né? A gente fica imaginando o dia em que o candidato indo visitar o eleitor, por exemplo, para pedir o voto, o eleitor dizer para ele, olha, volta amanhã, porque eu vou reunir todos os moradores dessa rua para nós discutirmos o que você pretende fazer aqui pelo nosso bairro. Se interessar, né? Mais e de fato cobrar as propostas e eventualmente dizer para o candidato de onde você vai tirar dinheiro para fazer todas essas obras que você diz que vai fazer. Porque nós sabemos que os recursos são limitados, né? Então, quer dizer, exigir propostas e mais do que isso, analisar se essas propostas são viáveis. Né? Porque às vezes o eleitor também, diante do discurso feito por candidatos aventureiros, o eleitor se ilude com tantas promessas, vota naquele candidato e depois o candidato eleito não faz nem a metade do que prometeu, porque não tinha mesmo como fazer tudo aquilo, não tem dinheiro para fazer tudo aquilo e não tem tempo, e o eleitor fica mais uma vez frustrado, né? Quando na verdade o eleitor já tinha condições de verificar desde antes que boa parte daquilo que foi prometido não era possível realizar. E outra ação também, isso pós-campanha, pós-eleições, é o acompanhamento. Né? Fundamental. Tem-se o costume, tem-se a cultura de não acompanhar o que o eleito faz. A população também tem esse papel fundamental de acompanhar para cobrar. Com certeza, né? Porque na verdade o poder que o legislador e o chefe do executivo exerce é um poder do povo. Né? Numa democracia, o poder pertence ao povo. E o povo transfere esse poder para vereadores, prefeitos, governadores, exatamente através do voto. O voto é como se fosse uma procuração que o eleitor dá para aquela pessoa, para que ele possa governar os seus interesses nos próximos 4 anos. Né? E como qualquer procuração, nós temos que de vez em quando perguntar para aquele a quem nós demos o poder: o que você está fazendo no exercício desse mandato que eu te dei? Né? Não foi para isso, não foi isso que nós combinamos. Quando você disse que ia trabalhar assim, 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 quando você disse que ia melhorar a saúde, isso, aquilo, aquilo outro, nós combinamos então que você faria isso. E agora você não está fazendo. E no âmbito do município, isso é muito fácil de ser feito, porque o prefeito está ali próximo, eu me encontro com o prefeito na rua, o vereador mora logo na esquina, né? E principalmente nos municípios menores, que na verdade, 80% dos municípios mineiros são municípios pequenos. Então, o cidadão pode perfeitamente e deve, né, de forma educada, cortesa, evidentemente, né, abordar o seu vereador, o vereador na rua e perguntar para ele, olha, qual é o tratamento que vocês estão dando para a situação X? Né? Aquela questão tal que está posta lá na Câmara, qual é a sua posição? Como é que você vai votar? Né? E isso é direito do cidadão. Né? Na medida em que os eleitos começarem a ser cobrados, indagados sobre o que ele está fazendo, ele passa a ter um pouco mais de responsabilidade, ele passa a verificar que, se não agir corretamente, da forma como ele combinou na época da campanha, pode ser que ele não seja reeleito. Comprometimento. Né? Então não há comprometimento. Então é muito importante o cidadão acompanhar o exercício do mandato também. Ok. Muito obrigada pela sua participação e nesses esclarecimentos. E já fica o convite, promotor, para que nós tratemos deste assunto eleições em outras entrevistas, em outras abordagens. Muito obrigado, estamos aí sempre à disposição, foi um prazer estar aqui, né? E sempre que for possível conversar com a sociedade, levar informação, levar orientação, o Ministério Público está à disposição. Muito obrigada. E as inscrições para participar do terceiro Pacto Institucional podem ser feitas pelo portal amm.org.br. Um grande abraço e até a próxima. A AMM TV Minas passa por aqui.